Saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus, com a paz gloriosa, com a doce e bendita paz que é vinda do céu para os nossos corações, vinda do Espírito Santo. Espero que todos estejam com essa paz gloriosa, porque nesta noite nós estamos aqui mais uma vez, debaixo da misericórdia do Senhor, e mais uma vez nós agradecemos a Ele por esse momento, por esse período. Espero que todos estejam bem, e se não estiverem bem, vão ficar bem, porque aqui é o momento de nós buscarmos a Deus, falarmos da palavra do Senhor e receber a providência do Senhor, que é o Espírito Santo. Sabemos, igreja, que são tantas coisas que estão acontecendo nos últimos dias, que tem pessoas que estão frustradas, estão tristes, abatidas, que não é para menos. Mas nesta noite o Senhor tem mais uma palavra para falar conosco. A palavra do Senhor, ela sempre traz um consolo, porque ela é um remédio, é um refrigério para as nossas almas. E a Bíblia diz que era mister que tudo isso viesse a acontecer. Porque nós, igreja do Senhor, não estamos sozinhos. Existe um que é o dono da igreja. A igreja não está sozinha. A igreja não está desamparada. Quando falamos igreja, não estamos falando por nomes de placas, não estamos falando por lojas, salões, não é isso. Nós estamos falando igreja, aqueles que servem a Deus com sinceridade. Porque os que não servem a Deus não são igreja também não. Eles não são igreja. Mas nós que estamos na presença de Deus, não estamos sozinhos. Temos um dono, igreja, e é um dono poderoso. Então é mister que tudo aconteça, porque a própria palavra de Deus disse que a Virgem de Israel iria passar por muitas coisas. Seriam por causa dos próprios pecados, das próprias rebeldias. Não é assim? Quantos profetas profetizaram, mas muitos não ouvem e não ouviram. E o Senhor Deus disse: ai daquelas cidades que desobedecem, daqueles que se rebelam contra Deus, porque existiriam cidades que haveriam 1000 e sairiam muitos no ponto de conservar somente 100. Haveriam cidades que teriam 100, sairiam muitos e iriam conservar somente 10. Assim o Senhor diz, igreja do Senhor. Nós temos que buscar a Deus para que possamos viver. Buscai-me e vivereis. A palavra do Senhor disse. Não temos que buscar das fontes satânicas. Não temos que buscar de Baal. Mas temos que buscar o Senhor Deus de Israel. Porque aquele que vive e reina para sempre. Então sejam bem-vindos. Os que estão pela primeira vez e todos vocês que sempre estão. Sejam bem-vindos. Que essa paz gloriosa esteja reinando nas suas vidas. E não afligis os seus corações, porque o Senhor guarda os justos, guarda os que obedecem, e os rebeldes, o Senhor já tem uma recompensa preparada para eles. Porque o Senhor disse que da mão dele, que é forte e poderosa, ninguém pode fugir. Então nós temos que aborrecer o mal e amar o bem. Temos que estabelecer a justiça na presença do Senhor, porque isso é agradável a Ele. Então nesta noite não será diferente, nós vamos buscar a Deus novamente, sabemos que somos como menina dos olhos do Senhor. Não é assim, igreja do Senhor? Se você está feliz, dobre a sua felicidade. E se você não está feliz, você vai ficar feliz, porque aqui vai descer uma unção do céu, que é o Espírito Santo, e nós haveremos de dar glórias ao Senhor no meio das provas, no meio das lutas. Sabemos, irmãos, que certas coisas que acontecem, que estão acontecendo, trazem realmente essa ansiedade, porque queremos justiça. Sim, pedimos com ansiedade ao nosso Deus por essa justiça e clamamos a Deus e Ele tem nos respondido. Para a glória do Senhor Jesus, nós temos buscado e o Senhor não tem deixado de falar, não. Temos colhido já a resposta daqueles 21 dias de oração e jejum. Para aqueles que não estão vendo, tudo o que está se acontecendo é o próprio agir de Deus.
Porque Deus, irmãos, quando Ele ordena alguma coisa, algo na vida dos teus filhos e dos teus servos, não é por acaso, não. É porque Ele sabe, Ele sonda e Ele vê tudo. Quando o Senhor me ordenou a tomar a decisão que eu tomei na minha vida, o Senhor já sabia do que estava acontecendo e do que virá a acontecer. Então o Senhor avisa, o Senhor deixa, o Senhor permite o tempo, o espaço. E quando o Senhor vê que aquele espaço e aquele tempo que Ele determina não vai fazer sentido nenhum, porque não vai haver arrependimento, consertos e mais, o Senhor ordena de outras formas. E no dia que o Senhor me ordenou a tomar essas decisões, a qual eu tomei na minha vida, e louvo a Ele por isso na minha vida, o Senhor disse muito mais do que isso. O Senhor mostrou muitas coisas e disse. E uma das coisas que o Senhor ainda disse, que Ele vai expor. Ele vai expor. Então não vamos preocupar. Está acontecendo, já é o cenário montado do nosso Deus. É verdade, igreja. Dá temor quando a gente lembra, mas não temos mais nada a fazer, porque as mãos do Senhor são potentes e poderosas, e o Senhor sabe aonde está tudo o que vai acontecer. O momento está chegando, igreja. Se preparem, busquem do céu, busquem o revestimento do Senhor e dá glória para o nosso Pai, porque Ele é um Deus que fala com poder e autoridade. E quando Ele fala, brada-se a terra, querendo receber ou não, a palavra de Deus é uma só. Então eu glorifico a Deus, porque já está se cumprindo e vai se cumprir muito mais, porque com Deus ninguém se brinca. A obra do Senhor é santa, as coisas do Senhor são perfeitas, não são de qualquer maneira. Deus é um Deus tremendo, Deus é um Deus poderoso. Nós temos que reverenciá-lo, obedecer a Deus, respeitar o Senhor, porque do contrário sofreremos a condenação eterna. E o Senhor desceu com justiça e juízo sobre essa terra. Não é em vão as palavras do Senhor, as ordens do Senhor, não. Porque o prazer do Senhor é que todos estivessem juntos, buscando, alicerçando na presença do Senhor, que era para ser assim. Era para ser tudo assim. E não foi, não está sendo. Mas tem um juízo severo, que é o juízo do nosso Deus, que cuida de tudo. É tremendo, é poderoso. Ele tem tantos mistérios, igreja, que nos surpreende muitas das vezes. É verdade. Eu mesmo fiquei surpreendida com o que Deus mandou que eu fizesse, mas hoje eu começo a entender tudo, porque não vai aproveitar, não tem como aproveitar. Deus tremendo, Deus de poder. Vamos servir a Deus com sinceridade. Meu Pai, glorioso, glorioso. Nessa madrugada, quando eu estava em oração, o Senhor me mostrou algo muito forte. Se o Senhor me permitir, até o final da mensagem, vou estar passando essa experiência para os irmãos verem como o nosso Deus não está dormindo, igreja, não está dormindo. Vocês não têm noção, aleluia. Quando nós falamos que estamos numa guerra, numa batalha espiritual, nós não estamos enxergando com os olhos da carne, mas nos olhos espirituais. A batalha continua. Que já está no meio dessa guerra. Demônios sendo repreendidos, caídos por terra. E a vitória em breve o Senhor vai proclamar, porque todos têm que ver, têm que enxergar que existe um Deus poderoso nos céus. É muito bom servir a Deus. Vamos abrir a palavra, alimentar dessa palavra. Vocês que estão aqui para alimentar da palavra, se reúnem como se estivessem sentados nessa mesa, porque o Senhor vai servir o pão mais uma vez nesta noite. O Senhor vai servir esse pão glorioso. Abre a Bíblia que vocês têm, com reverência, com respeito. Vamos ler no livro de Daniel, no capítulo 5. Eu sei que vocês conhecem essa palavra, eu também conheço, já li bastantes vezes, mas nessa noite o Senhor vai trazer um renovo,
um pão novo com um sabor diferenciado, igreja. Vamos alimentar desse pão porque eu também preciso. É Daniel 5, vamos ler no início, depois a gente vai passar um pouquinho para o final, para que nós possamos completar a leitura. Amém, irmãos? O rei Beltsazar deu um grande banquete a 1000 dos seus grandes e bebeu vinho na presença dos 1000. Havendo Beltsazar provado o vinho, mandou trazer os utensílios de ouro e de prata que Nabucodonosor, seu pai, tinha tirado do templo que estava em Jerusalém, para que bebessem neles o rei, os seus grandes, as suas mulheres e concubinas. Então trouxeram os objetos de ouro que foram tirados do templo de Deus, que estavam em Jerusalém, e beberam neles o rei, os seus grandes e as suas mulheres e as suas concubinas. Beberam vinho e deram louvores aos deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra. Na mesma hora apareceram uns dedos de mão de homem e escreviam em frente do catiçal, no reboco da parede do palácio real. O rei via a parte da mão que estava escrevendo. Então se mudou o semblante do rei, e os seus pensamentos o conturbaram. As juntas dos seus lombos se relaxaram, e os seus joelhos bateram um no outro. Ordenou o rei em alta voz que lhe trouxesses os encantadores, os astrólogos, os feiticeiros, e disse o rei aos sábios da Babilônia: qualquer que lê essa escritura e me declarar a sua interpretação, será vestido de púrpura, trará uma cadeia de ouro do pescoço e será no reino o terceiro dominador. Então entraram todos os sábios do rei, mas não puderam ler a escritura, nem saber ao rei a sua interpretação. Agora vamos passar lá para o finalzinho, no verso 24. Pode ser o 23, irmãos, para vocês entenderem. Em vez disso, levantaste-se contra o Senhor do céu, pois foram trazidos utensílios da casa dele perante a ti, e tu, e os teus grandes, e as tuas mulheres, e as tuas concubinas, bebeste vinhos neles. Além disso, deste louvores aos deuses de prata, de ouro, de bronze, de ferro, e de madeira e de pedra, que não veem, não ouvem, não sabem. Mas a Deus, em cuja mão está a vida e todos os seus caminhos, a ele não glorificaste. Então dele foi enviada aquela parte da mão, e escreveu-se da escritura. Esta é a escritura que se escreveu: Mene, Mene, Tekel e Parsim. Esta é a interpretação daquilo. Mene, contou Deus o teu reino e deu cabo deles. Tekel, pesado foste na balança e foste achado em falta. Pérez, dividido foi o teu reino e dado aos medos e aos persas. Então mandou Beltsazar que vestisse a Daniel de púrpura e que lhe pusessem uma cadeia de ouro ao pescoço e proclamasse a respeito dele que havia de ser o terceiro dominador do reino. Naquela mesma noite foi morto Beltsazar, rei dos caldeus, e Dário, o Medo, ocupou o reino com a idade de 62 anos. Amém, igrejinha? Amém, irmãos? Vocês conhecem essa passagem? Vocês já leram, nós já lemos. Sabemos que existiram reis na Babilônia que eram realmente rebeldes, que não tinham temor a Deus. Apesar de que eles estavam também numa cidade idólatra, numa cidade profana que era a Babilônia. E vivemos também debaixo de regras, né, irmãos? Vivemos debaixo de regras estabelecidas pelo nosso grande Deus. Temos que passar por essas regras, temos que ser obedientes, porque Deus não deixaria o homem na terra de qualquer maneira também não. Ele criou os homens para louvá-lo, para o adorar, para o obedecer.
Então o Senhor também teria todo o direito de colocar as regras para ser cumpridas, estabelecidas, mesmo que existam rebeldes que não respeitam e também não obedeçam. Os limites de Deus, Igreja do Senhor, não podem se mudar, não podem ser desviados, porque eles têm propósitos. Tem propósito, todos eles são com propósitos. Ficamos sempre expostos às investidas do diabo. Com certeza, estamos na terra. E a Bíblia diz que a terra jaz no maligno. Mas mesmo nas investidas de Satanás, nós temos que manter os limites que Deus deixou como regra na terra, para não podermos sermos também condenados. Então não podemos, Igreja do Senhor, não podemos jamais negligenciarmos as oportunidades que Deus nos dá, porque nós poderemos sofrer sérias consequências, poderemos sofrer sérios danos na nossa vida. Estamos prontos para ser pesados na balança de Deus? Essa é a pergunta desta noite. Será que estamos prontos para sermos colocados na balança de Deus? E se nós formos pesados nessa balança, qual será a resposta? Será que seremos também achados em falta? Seremos arrancados dessa terra? Seremos condenados? Ou estaremos bem com Deus? É algo para se meditar. Na palavra que nós lemos, nós estamos falando sobre os reis da Babilônia. Mas antes desse rei Beltesazar, existia um rei chamado Nabucodonosor, que possuía um reino imenso, Igreja. Era um reino realmente muito próspero. Era um reino grande, conhecido entre aquelas nações. Mas o tempo passa. Mas esse reino de Nabucodonosor teve também que passar por uma experiência que Deus permitiu que ele passasse. Por quê? Porque aquele reino era muito conquistador. Era algo que todos que olhassem viam realmente que era esplêndido aquele reino. Muita riqueza, muito conhecimento, muitas coisas. E ali também tinha o coração daquele rei. E aquele rei chamado Nabucodonosor, ele pensava mesmo que pelas suas próprias forças e méritos, ele havia conquistado tudo aquilo que tinha no reino. Ele colocou no seu coração que foi por causa das forças dele que ele havia conquistado tudo aquilo no seu reinado. Então, por essa razão, por algo que estava no seu coração, ele passou a não honrar, ele passou a não obedecer e a não temer o Deus verdadeiro, que é o Deus poderoso. Mas naquele dia, naquele tempo, Deus permitiu que este homem chamado Nabucodonosor passasse por um período de grande humilhação. E esse tempo seria 7 tempos, segundo a Bíblia. E ele, como Deus determinou, ele teria que passar. Porque estava soberbo, a grandeza tinha subido no seu coração ao tal nível de não olhar para o céu, de não dar um valor a Deus, de saber que todas aquelas bênçãos foram prometidas por Deus, foram garantidas por Deus. E ele achou mesmo que era da sua própria força, da sua própria mão. Mas Deus permitiu que ele passasse somente por aquele período de humilhação. Porque não são todas as pessoas que passam pelo castigo da condenação, da morte, não. Deus dá oportunidades. E para Nabucodonosor, Deus deu a oportunidade. Ele sabia que ele teria que passar porque Deus determinou. Aprendeu mesmo que no trono dele, ele mandava, ele falava e ninguém mais. Era ele e só ele. Então, ele tirou totalmente o domínio de Deus. Ele tirou totalmente a dádiva que vem do céu sobre aqueles que se reinam. Então ele sofreu muito, igreja. Ele sofreu muito, meus irmãos, para que ele pudesse aprender. E naquela época ele também teve um grande sonho. E ele sonhava
que existia uma grande árvore, crescida, uma árvore muito forte, uma árvore que tinha uma altura imensa, ao ponto de chegar ao céu. E quando ela chegava no céu, aquela árvore, ela era vista por todos que moravam na terra, por todas as nações da terra. Então era uma super árvore. E aquelas folhas formosas, né? Tinha muitos frutos abundantes, dava bastante mantimentos a todos. Tinha muita sombra. Debaixo da sombra daquela árvore moravam os animais do campo, e nos seus galhos, nos seus ramos, viviam também as aves do céu. E ali, igreja, naquele sonho, ele ficou sem saber o entendimento. Ele viu aquela grandeza daquele sonho e ele não entendeu o significado. Mas também naquele sonho, ele continuou vendo e desceu um santo do céu. A Bíblia diz que desceu um santo. E aquele santo que desceu, ele deu uma ordem. E a ordem era para cortar aquela árvore e destruir tudo, mas tinha que deixar o tronco e as raízes. E através do orvalho do céu e da porção que o Senhor ia mandar sobre a terra, aquela árvore, depois de 7 tempos, ela haveria de brotar novamente e voltar a ser aquela bela árvore do começo. Então, irmãos, foi chamado também alguém para interpretar o sonho. E alguém que tinha o Espírito Santo de Deus. E nós sabemos que nós estamos lendo o livro de Daniel. E sabemos também que Daniel foi um homem cheio do Espírito Santo. E ele tinha, através do Espírito Santo, o dom das revelações, o dom de discernir, o dom de interpretar. E ele interpretou o sonho de Nabucodonosor. E ele falou com ele que o reino dele seria tirado. Ele seria tirado de entre os homens, iria morar no campo, junto com os animais, comendo ervas como se fossem bois, e seria molhado pelos orvalhos que caíam do céu. E isso tudo seria por um espaço de 7 tempos. Mas era necessário, porque ele não dava glórias a Deus, e ele não exaltava o Criador de todas as coisas. E isso aconteceu. Ele foi cortado do seu reinado. E ele foi morar no campo, igreja. Imagina um homem que era um rei, morar num campo, comendo ervas como boi e sendo molhado pelo orvalho que cai do céu. E ficou. Mas este homem teve a oportunidade de um dia reconhecer que errou, reconhecer a sua miséria. E quando passou-se 7 tempos, este homem olhou para o céu e deu glórias a Deus. Ele exaltou a Deus e bendizeu o Altíssimo de todas as coisas, e mudou-se o seu coração. Ele não era mais aquele homem do início e passou a ser um homem que tinha de dar lugar para Deus ser adorado, mesmo no seu reinado. Mesmo no seu reinado, ele reconheceu que se ele estava no trono, era porque Deus o havia colocado. E que se tivesse alguma prosperidade, algo que chamasse a atenção das nações, também seria porque Deus o tinha dado. E esse homem passou-se o tempo do seu reinado. Ele voltou para ser rei novamente. Ele teve a oportunidade, porque Deus, ele sonda o coração. E ele sondou com certeza o coração de Nabucodonosor, ao ponto de fazer ele passar por aquele espaço de humilhação, mas logo depois dá a restauração da sua vida. Passou-se o reinado desse rei e veio o próximo rei, que era o rei Belsazar. Este rei, não obstante também, ao ter ouvido a história dos seus antepassados, que foram reis que estiveram antes dele, ele também soube da história de Nabucodonosor, que foi cortado do seu reinado por não ter dado glórias a Deus. E ele foi para o campo. Belsazar ficou sabendo dessa história também. Mas isso não foi suficiente para ele temer a Deus, igreja. Preste atenção como o coração do homem é rebelde. Mesmo ele sabendo de todo o histórico, ele não obedeceu também a Deus.
Ele não respeitou a Deus acima de todas as coisas como Altíssimo e Soberano. Nem tampouco foi suficiente para criar temor. Ele não teve temor. E com Beltsazar foi muito pior ainda. Além de tudo isso, ele foi desrespeitador daquilo que pertence a Deus. Ele foi um pouco além. Ele não só pouco exaltou o coração, não. Mas ele colocou as suas mãos em coisas que não pertenciam a ele. Ele colocou as suas mãos nas coisas sagradas, nas coisas que pertencem a Deus, sem temor e sem nenhum pingo de respeito ao nosso Deus. E com ele não foi diferente, igreja. Foi até pior. Com Beltsazar foi pior. Porque Deus sondou o coração de Beltsazar e viu que a sua incredulidade e a sua rebeldia era muito além do que o rei Nabucodonosor. Então Deus sabia que de todas as formas que ele fizessem para dar oportunidade para Beltsazar, seria inválido, seria algo inútil, porque ele não haveria de mudar. E esse rei Beltsazar, ele amava ser chamado de rei, ele amava estar sentado no trono, ele amava estar empossado como rei, e ele totalmente também ignorou a soberania desse Deus poderoso e usou a sua posição como rei para aproveitar de tudo, mas era de tudo mesmo. E além do mais, aproveitar daquilo que não era dele também. Então, aproveitando de tudo, ele também queria aproveitar do que é sagrado. Ele também, com a sua audácia, ele queria aproveitar daquilo que pertencia a Deus. Então, igreja, ele proclamou uma festa, um banquete e mandou trazer os utensílios da casa de Deus, os utensílios sagrados do templo, para se divertir um pouco, para divertir nos seus pecados, nos deleites da sua vida, divertir com as suas amantes, sim, divertir com as adúlteras, com as prostitutas, com as mulheres que o serviam, porque quando um rei cheio do dinheiro, cheio de fama, sem temor a Deus, sem obediência a Deus, com certeza ele vai ter muitas mulheres à sua volta, vai ter muitas prostitutas, pessoas que não amam a Deus e que são verdadeiras amantes do pecado, da iniquidade, verdadeiras servas de Satanás, que elas sempre estarão às voltas daqueles que não temem a Deus. Essas vão estar sim. Isso estava na Bíblia. E nós lemos aqui que realmente, se vocês lerem de novo, vocês vão ver que existiam amantes e estavam todas ali reunidas naquela grande festa. Mulheres, concubinas e muitas coisas. E ali, irmãos, a festa era uma festa de dar, talvez de um dia para outro, porque era um banquete, não festa. E como sempre, aquele rei Beltsazar, ele queria tirar proveito de todas as coisas e ter a satisfação, o seu ego, né? Ter os seus anseios inesgotáveis, porque o pecado nunca desbasta. O pecado sempre vai falar que tem um pouco mais. O pecador, quando ele está aprofundando-se, caindo-se cada vez na lama, ele nunca vai sentir que chegou o momento de parar. Ele sempre vai cair mais, vai querer estar satisfeito. E pelo seu belo estar, né? O seu belo prazer, ele vai querer também que todos participem das suas festas carnais, né? Quanto mais tiver festa, quanto mais tempo for a festa, mais será a sua exaltação. E Beltsazar, ali naquele banquete, ele fez de tudo. E quando já não tinha mais o que inventar, ele mandou trazer as taças da casa do nosso Deus. Olha bem como ele estava, a maneira que ele já estava. Sabemos que foram levados as vasilhas, utensílios do templo de Jerusalém para a Babilônia, junto com aquele povo que foi exilado. E ele queria tomar posse dessas taças. E ele, para mostrar a todos o seu poderio, a sua grandeza, a sua autonomia, ele falou: agora traga as taças lá para a gente tomar, beber e adorar os deuses da Babilônia. E foram trazidos, porque a palavra do rei era uma palavra que tinha poder. E quando ele falava,
todos deveriam de acatar, obedecer e fazer o que ele pediu. Então Beltesazar ali, ele não teve cuidado de entender que coisas de Deus não se toca, ainda mais coisas sagradas do Senhor. Tem um dono e ele não respeitou o dono e nem respeitou as ovelhas, não respeitou nada que era de Deus. Ele poderia talvez lembrar, essas taças têm um histórico, tiveram no templo do Senhor, pertencem a Deus, foram consagradas, foram usadas por pessoas que eram determinadas, pessoas que tinham vidas com Deus, pessoas que tinham as mãos santas. Não vou tocar não, isso aqui não posso tocar, isso não me pertence, eu não posso fazer nada. Não, mas eu sou o rei, não é assim? Eu mando, eu estou na frente, é eu mesmo e ninguém mais. Então traga de uma vez que eu mesmo coloco a minha mão, eu mesmo. Ah, igreja, quando uma pessoa não tem autorização para colocar a mão naquilo que é do Senhor, olha o que vai acontecendo, olha o que vai acontecer. Ah, mas foi eu que fiz, é a minha força, foi comigo, se não fosse por mim não estaria lá. Esqueceu do Nabucodonosor? A mesma coisa, é a força, não é assim? Tira Deus e fica você com a sua força, fica vocês com as suas forças. E aonde está o temor? Não tem temor. Eu sou o rei e pronto, acabou, estou na frente, pega lá, me traz aqui, põe na minha mão, porque eu vou usar de qualquer maneira mesmo. E ali ele trouxeram tudo, colocaram na mão do Beltesazar. E ele ali com aquela blasfêmia, com aquele sacrilégio que ele estava fazendo, ele começou a tomar os vinhos, distribuir para todo mundo, todos embriagados, e ele glorificava os deuses estranhos, comiam, bebiam, dava louvores aos deuses da Babilônia. E Deus lá de cima do céu, contemplando, olhando tudo aquilo, achas mesmo que Deus haveria de ficar em silêncio, parado? Deus é poderoso, Deus é santo, tem limites para todas as coisas. Mas ele era o rei, não interessa se ele é o rei, ele pode ser o rei da terra, ele pode ter domínio na terra, mas domínio e poder de Deus ele não tem. Então Deus olhando aquilo ali, aquela festa de orgias, todos aproveitando. Ah, tem muitos para muitos dias, vamos prorrogar essa festa, vamos fazer essa festa até amanhã, está muito bom, aqui estão as taças. Não eram essas taças que eram consagradas na casa do Senhor? Então nós vamos tomar agora, vamos mostrar o nosso poderio. E aquelas mulheres totalmente no pecado, colocando as mãos nas coisas do Senhor, colocando as mãos naquilo que não pertenciam a elas, mas elas estavam juntas. Quando está-se junto, aproveita junto, não é assim? Mas espera que do mesmo jeito que vocês estavam juntas, a condenação vai ser para todos que estão ali nas suas orgias, nos seus pecados. Espera, porque existe um Deus. Espera para vocês verem quem é esse Deus. E ali, igreja, nós ficamos assim com temor, porque eles não tinham temor. Tomavam e no auge do pecado blasfemavam, faziam de tudo, igreja, naquele momento de pecado, com as coisas santas do Senhor na mão, não respeitando a Deus e nem tampouco os seus servos. E ali profanaram bastante, até Deus não suportar mais. E quando no auge daquele pecado, todos ali embriagados, e eles achando mesmo que iriam ficar até o final da festa. É, igreja, tem muita coisa que está acontecendo e eles mesmos acham, vamos ficar até no finalzinho da festa, porque o mando é comigo mesmo, é minha força, foi eu que fiz, foi eu que estava, e não respeita o nosso Deus, nem tampouco as coisas sagradas de Deus. Ah, Jesus querido. E ali, todos embriagados, mas de repente, o cenário muda. O cenário muda, porque pertencia a Deus. O que estava sendo ali ofertado tinha algo que Deus já havia consagrado. E qualquer que sejam as coisas que Deus consagra, mas tem uma marca, tem a marca de Deus. Não é assim que faça. Não se esconde algo que tem marca de Deus. Não se esconde. E Deus sabia que estava tudo acontecendo, mas ele esperava ainda.
E ali o povo abusando. Tomaram bastante vinho, homenagearam seus deuses da Babilônia, rompiam-se no pecado. Mas o banquete era grande, tem para muitos dias, então nós estamos seguros. Aqui dentro ninguém nos pega, estamos fortificados. A cidade é toda cercada, ninguém entra nessa cidade, porque nessa cidade tem muros altos, tem segurança, ainda tem rios que passam as suas voltas. Ninguém consegue nos pegar. Mas esqueceu que o Ciro Persa está aproximando? Não, gente, não precisa ter medo não. Aqui vocês estão seguros, fiquem em paz, vamos aproveitar bastante. Afinal de contas, vocês têm que ter seus ânimos alimentados, temos que levantar os seus ânimos, porque estamos num período de crise, de guerra, o mundo está difícil e vamos continuar a nossa festa aqui. E o exército de Persa só se aproximando, o medo persa se aproximando. Mas estamos seguros, não preocupa não. Vamos aqui, tem um muro, e além do muro tem os rios que passam e volta, e eles não conseguem nos pegar. E a casa cheia, e os nobres, e as mulheres, e as concubinas, todos vocês precisam sim aproveitar bastante e louvar os deuses da Babilônia. Ele conquistou as taças, ele trouxe o povo para cativeiro, vamos adorar os deuses estranhos. Irmãos, grande desafio de Satanás contra o nosso Deus. É o desafio de Satanás ao Deus vivo de Israel, cujas exigências morais eram reconhecidas por todos aqueles que moravam às suas voltas. Todos sabiam que o Deus de Israel era um Deus poderoso, era um Deus que tinha vencido grandes batalhas, grandes guerras, derrotado grandes inimigos. Mas eles não respeitaram não, queriam ser acima de Deus. Mas quando a festa estava tão acirrada, todos embriagados, de repente, igreja do Senhor, aparece naquela parede, naquele muro daquela parede, os dedos como dedos de mão humana, e aparece aqueles dedos em frente de todos, e daqueles dedos começam a escrever na parede do salão. Começa a surgir as letras, e aquela mão com aqueles dedos começa somente a escrever. É a mensagem. Qual mensagem que é essa? O que é isso? E não é só um que viu, não. Todos viram. E aqueles dedos escrevendo a mensagem de julgamento. A mensagem de julgamento para um povo ímpio. Para um povo que não tinha moral. Para um povo que não tinha comportamento com Deus, um povo que tinha um comportamento desprezível, um povo que profanou, um povo que estava com as mãos na taça sagrada da casa do Senhor, que eram taças que eram dedicadas somente para os serviços de Deus, estava na mão de todos, e eles ali olhando aqueles dedos, começando a escrever na parede. Que temor, que terror, igreja, que terror. Imagina se nós olharmos e começarmos a ver dois dedos escrevendo, somente os dedos da parede. Mene, tekel, parsim. Deus contou os seus dias do seu reinado e determinou o seu fim. Tekel quer dizer que o Senhor foi pesado na balança e pesou muito pouco. Pesou nada, achastes em falta. Parsim, teu reino foi dividido e entregue aos medos e persas. Antes que aquela noite acabasse, igreja, o semblante daquele rei ficou destruído. Destruído, acabou a alegria, acabou a festa, acabou tudo. Ele ficou abatido, mandou chamar todos que pudessem interpretar aquela escrita na parede. Chamaram todos, igreja, dos astrólogos, os sábios, entendidos, até mesmo os feiticeiros foram chamados. Chama os feiticeiros, porque eles têm força no reino satânico e eles devem ter sabedoria para saber discernir o que está aqui. Você acha que Satanás sabe? Não sabe. Vieram os feiticeiros, mas não adiantou nada. Não souberam interpretar. Não tiveram condição. E o rei está abatido, está acabado. Acabou a festa. Acabou a alegria, acabou os risos, acabou-se tudo. Aquilo ali serviu como condenação. Se ele já estava sentindo assim, era o espírito dele já sabendo que algo já estava aproximando.
Ninguém consegue discernir? Então vou mandar chamar alguém que consegue. Quem será? Ah, meu Deus, tem que ser alguém que tem o Espírito Santo, porque a mensagem do céu só se sabe quem tem o Espírito Santo. Mensagem celestial, Satanás não sabe. Mensagem que vem do céu, sabedoria humana não consegue discernir. É por isso que fala que não entende, que não viu, que não é, porque não vai entender mesmo. É mensagem do céu. Quando a mensagem é do céu, só se entende quem tem o Espírito de Deus. Então vamos procurar quem tem. Foram chamar Daniel. Daniel tinha o Espírito de Deus. Daniel tinha. E quando ele olha aquela escrita ali, ele falou: ah, já vai a mensagem celestial. Porque para demonstrar desrespeito a Deus, que era soberano sobre aquelas nações, eles foram de qualquer maneira, não foram? Era um desastre, mas não estava nem aí. Todos os dias dele, eles queriam enfrentar a Deus. Eles queriam mostrar para Deus que era com eles mesmo, que eles eram um rei, que ele era o rei, que mandava, que tinha o respeito da nação inteira. Então, não precisava de mais nada. Mas, quando a mão escreve, vai procurar um servo de Deus para discernir, não é assim? Vai começar a entender que não é coisa da terra. Então, vamos buscar de Deus, vamos chamar alguém que tem o Espírito Santo para ver se consegue interpretar. Por quê, irmãos? Porque tem mensagens que só mesmo o céu sabe que ele fala. Nós estamos vivendo esse momento também. É por isso que o Espírito Santo já nos dá essa alegria imensa. Porque tem tantas mensagens que Satanás quis saber, mas não vai saber. A mensagem só é para aqueles que têm o Espírito Santo. E aqueles que têm o Espírito Santo já receberam totalmente a interpretação da palavra. É verdade, igreja do Senhor. Porque o Espírito Santo conhece o que está profundo, escondido. É o dono da ciência, da sabedoria. Tomou a boca de Daniel e Daniel falou mesmo. Não tem nada bem aqui não. É condenação. Foi dividido, foi tirado do teu reino. Você foi pesado na balança e foste achado em falta. Porque ninguém escapará, igreja do Senhor, do julgamento de Deus, não. Nós iremos continuar ignorando a Deus? Iremos continuar ignorando as escritas na parede? Será que nós temos essa coragem? Queremos tudo isso mesmo? Porque tem pessoas que não vai mais ter oportunidade. Lembra do Nabucodonosor? Deus cortou tudo, mas falou: deixa o tronco e deixa a raiz. Porque esse ainda tem jeito. Esse daí ainda tem jeito. Ele vai brotar, ele vai passar um período de humilhação, ele vai se arrepender, ele vai mudar. E no final de 7 tempos, ele vai voltar com tudo. Porque eu vou permitir que as mesmas ervas caem sobre esse tronco e sobre essas raízes, e elas vão brotar de novo, vão voltar a ser bonitas, e ele vai saber olhar para o céu e vai saber me adorar como Deus. Nabucodonosor recebeu a oportunidade por causa do coração. Belsazar não. Belsazar, Deus olhou e viu. Ali é só pecado, é só orgia, é só coisas erradas, e ali não vai sair. E além do mais, é atrevido. Ele é muito atrevido. Ele é rebelde e ele é insultador. Ele foi lá dentro, pegou o que não é dele, pegou o que é sagrado, está fazendo a sua orgia nas mãos daquilo que não deve, tá pondo a mão naquilo que não pertence a ele. Esse não. Coração rebelde dessa forma não tem arrependimento. Se deixar desse jeito, vai anos e anos e anos a mesma coisa. Então Deus já decretou para o Belsazar a condenação. Quando ele viu os dedos escrevendo, o coração já ficou entristecido. Era a voz do Espírito Santo. Mesmo que não consegue entender a palavra, não é assim? Eu não estou entendendo nada, mas o seu coração já está recebendo a mensagem. Você já sabe que o seu semblante está caído, que as suas esperanças já se acabaram e que não tem mais jeito, porque quando se abre a boca para blasfemar da coisa santa de Deus, quando se abre a sua vida para pegar aquilo que é de Deus, de qualquer maneira, de qualquer forma, tem uma mão que escreve, tem um dedo que escreve, e ele escreve mistério, e quando tem mistério, tem que voltar para alguém que tem o Espírito Santo, e o Senhor só revela para aquele que ele quer, e quando o Espírito Santo revela, ele fala a mensagem inteira, e quando ele manda a mensagem, a palavra não é boa não, hein? A palavra que está aqui, a mensagem que está escrito aqui não é mensagem boa, porque o seu semblante já caiu, não foi à toa, é o Espírito de Deus
te falando que a condenação de Deus está perto de chegar. E os reis persas, ali o rei da Síria já estava chegando, o rei persa já estava próximo. Mas tem um rio, não se preocupa, a cidade está morada, ainda tem um rio, ninguém vai passar para o lado de cá não. Mas na mesma noite, eles conseguiram passar pelas margens daquele rio e tomar o domínio da Babilônia. Belsazar foi morto e caiu-se do reinado e passou-se para outro, que era o rei da Pérsia. Aquela cidade, mesmo entre as águas, mesmo com aquele rio ali separando, irrigando a cidade da Babilônia, não foi suficiente para conter o seu inimigo, porque quando Deus permite, igreja do Senhor, não tem nada que vai barrar, não tem nada. Se Deus abrir as mãos, entregar a vida do homem nas mãos de Satanás, Deus, mesmo ele fazendo isso, ninguém pode tirar. Ser humano nenhum consegue tirar. Mas tem um rio, não é suficiente. O rei da Pérsia passa por um rio também, e ele sabe totalmente invadir essa cidade com essa fortaleza toda de muro. Porque com Deus não se brinca. E naquela mesma noite cumpriu-se a profecia. A mão que escreveu na parede, ela escreveu a própria condenação. Palavras de juízo pesado, palavras de Deus, palavras de segredo que só se discerne quem tem o Espírito Santo. E se a mão de Deus aparece hoje, agora, na parede para escrever para nós, o que ela escreveria? Qual a mensagem que ela escreveria na parede? Seria uma mensagem boa ou seria a mensagem de condenação? Porque muitas das vezes, talvez a gente pense que o tempo não é agora, não é o tempo do Senhor. E diante de tantas ofensas, igreja, diante de um ofensivo tão horrível como foi aquele banquete de Belsazar, ele foi designado pela sua própria condenação, porque ele foi agressivo demais com Deus. Ele não respeitou e ainda zombou do Senhor, ainda colocou a sua mão naquilo que não deveria ter colocado. Porque tudo que Deus santifica, nós não devemos levar ao profano, não devemos profanar aquilo que Deus santificou. Mas está acontecendo assim, está desse jeito, está desse jeito, mas tem dedo que escreve, minha filha. Fica em paz, fica tranquilo. Existe um Deus que está lá em cima com os seus olhos e ele está irado, e quando ele ira, ele já avisa os teus servos que tem o Espírito Santo. É a ira, é o tempo de Deus. E quando a mensagem é escrita, ninguém consegue entender. Eu não entendo isso aqui, isso não é de Deus, essa língua não vem do céu. Mas não é para entender, porque não tem a revelação do Espírito Santo. Mas mesmo entendendo ou não entendendo, a mensagem já desceu e o Senhor está de olho. O Senhor está sobre essa nação brasileira e ele vai tirar aquilo que não é dele. Ele não aguenta mais ver a mão, colocando a mão naquilo que não pertence a ti e colocando a mão naquilo que é santo do Senhor de qualquer maneira. Mas eu sou, mas você não é mais do que nosso Deus. Nosso Deus é maior. Qual será a mensagem que vocês ouviriam de Deus se as mãos escrevessem na parede? Será o que esses dedos escreveriam para cada um de nós? Será que seriam boas palavras ou será que seriam palavras de condenação? Essa é a pergunta que vai ficar para cada um, porque se foi palavra de condenação, não tem como sair mais. Deus é muito poderoso, mas ele tem limite. Ele deixou regras na terra, e ai daqueles que tocam naquilo que é santo do Senhor, e ai daqueles que tocam nas mensagens do Senhor, ai daqueles que tocam nas ovelhas do Senhor, naquilo que o Senhor consagrou, naquilo que o Senhor separou. Ele não suportará. Jesus querido, naquela mesma noite aquele rei caiu o reinado, trocou-se o reinado, passou para o outro, porque Deus faz isso, igreja. Nós temos que ter temor do Espírito Santo, temos que colocar Deus acima de todas as coisas, mas infelizmente nem todos vão colocar, e para aqueles que não colocarem, existe uma mão que escreve, e existe dedos que escreverá na parede, e não fugirá da mão do Senhor, não fugirá das palavras do Senhor, não fugirá da mensagem do Senhor, porque Deus existe, Deus é verdadeiro, e além do mais, Ele é santo demais, e tudo que se apresenta para Ele, Ele santifica. Ai do homem que toca de qualquer forma, ai daqueles que estão tocando de qualquer maneira, naquilo que era de Deus, que era do Senhor, que foi feito com muitas lágrimas, com muito choro de muitas pessoas, com a fé de muitas pessoas que colocaram, com a fé de muitos que vieram acreditando em Deus, e que se colocam
coloca, Deus recebe, Deus consagra. Aí vai o homem com rebeldia, coloca a mão, vamos tomar nessa taça, porque pertence à casa do Senhor, mas é eu que mando aqui. E começa a beber e tomar de qualquer maneira. Espera somente os dedos escrever na parede, porque Deus é forte, igreja, muito forte, muito forte, muito forte. Nós só temos que glorificar esse Deus e temer a Ele com justiça e com verdade. Como essa noite, nessa madrugada, eu orava ao Senhor pelas 3 horas da manhã e eu não consegui dormir, não conseguia descansar, porque era muita injustiça, é muita injustiça que está acontecendo, é coisas terríveis que está acontecendo, e a igreja que é do Senhor, ela fica indignada, e ela começa a chorar na presença do Senhor. E eu orava, eu chorava quando eu senti, eu queria descansar. E a oração, o Senhor começou a me mostrando, Jesus poderoso. E ali o Senhor contemplando tudo, o Senhor começou a me mostrar. Quando eu comecei a fechar os meus olhos, o Senhor me mostrou, meu Deus, é muito forte, mas é verdade, porque o Senhor está chegando com juízo e justiça, e a justiça do Senhor já foi decretada, porque existe, meu Deus, condenações por blasfêmia, coisas terríveis, fazer um povo blasfemar. Eu sei que o Senhor é poderoso, tremendo, e nós estamos confiantes, porque tudo aqui é confirmado por Deus. Eu não estou fazendo nada de mim mesmo, Você não estaria fazendo, mas eu tenho certeza e convicção, quando o Senhor fala, quando o Senhor manda mais, quando o Senhor manda continuar, e ali, igreja do Senhor, eu vi um certo homem que é determinado como cujo pastor, um dito cujo pastor, e ali nós tínhamos distância um do outro, porque não chegávamos mais perto. Existia uma distância um do outro, porque não é a mesma coisa mais. Quando eu olhava, via este, mas eu via também vulto, da mesma forma que era ele, aí a pouco não era mais, era um vulto. É verdade, igreja do Senhor, é o Senhor mostrando. E ali, naquela forma, essa cuja pessoa que determinava ser um pastor, um certo pastor, e ele era nele, na hora que não era um vulto. E ali o Senhor permitiu abrir a minha boca naquela visão. O Senhor me deu palavras, e foram palavras também de juízo e condenação. E eu começava a falar, abria a boca, e a palavra que saía era a palavra de condenação. E ele ouvia, totalmente em distância a mim, não tinha mais proximidade. E ele ouvindo, cada vez que ele ouvia aquela palavra que saía da minha boca com a autoridade do Senhor sobre a condenação, os olhos dele começou a crescer de tal forma que ficou de uma forma espantosa. Condenação de Deus traz espanto, traz medo. Dava para ver a agonia do desespero. E o Senhor falou todo o processo da condenação. E no outro espaço começou a aparecer demônios grandes, cada vez, um de cada vez. Grandes, imensos,
se me dê, ai. E aqueles demônios apareciam um por um. O primeiro foi enorme, monstruosamente enorme. Quando eu vi o Senhor me levantando a minha mão direita, e eu falando em nome do Senhor, ele expulsando, e ele ia desaparecendo, sumindo, até não existir mais. Depois parecia outras qualidades do demônio, cada vez um por vez. Isso não é para minha glória, é para a glória do Senhor. E todos que apareciam levantando a mão e na autoridade do Espírito Santo expulsava, e eles iam desaparecendo, cada um por vez, até que surgiu o último deles, que era terrível, aparência horrível, era como se fosse homem e bicho ao mesmo tempo, mas era aparência de como se fosse bem pequeno, mas não uma criança, formato como se fosse mesmo um anão, mas na forma de um demônio, e horrível, careca, horrível. E ele, aquele ali, ele era mais resistente. E ele abriu a boca e começou a soltar palavras de blasfêmias, maldição. E ele continuou ali, ele resistiu um pouco, e ele continuou profanando. Mas quando o Senhor, a autoridade do Senhor na minha vida, ia levantando a mão, e ele teve que sair, ele teve que ir embora, e foi abatido também. E ali eu chegando à distância, falando com aquele certo homem, e eu disse: você tem um guia, e ele passando a mão ali perto, a proximidade da sua barriga, tirou aquilo e estendeu a mão, e eu vi, eu contemplei, é Deus na terra, mais o poder do Espírito Santo em revelar e mostrar. Ó Senhor, seja feita a tua vontade na terra, porque a justiça do Senhor já desce. Vamos orar, igreja do Senhor. Dobre o joelho, vocês que ouviram e ouvem a palavra. Sejam tementes a Deus. Nós estamos no momento profético. O Senhor manda continuar. A mensagem que o Senhor me deu pela manhã era para continuar. Não vamos parar, vamos continuar, porque o Senhor disse para continuar. Quebra da maldição, quebra das invejas, destravamento das obras do mal, e o Senhor está trazendo outra. Satanás pensou que vai parar? Vocês pensaram, Satanás, demônios do inferno que vieram com todas as forças, e o último deles era mais agressivo do que os primeiros. Eles tinham palavras de grandes maldição, terrível, igreja, que coisa horrível, mas nada que o poder do Senhor não o repreendeu. Nós estamos lutando com potestades infernais terríveis. É um mundo da mentira, do engano, é um mundo da bruxaria, é um mundo da feitiçaria, mundo terrível, cheio de coisas horríveis, que o Espírito Santo vai desvendando, vai abrindo. Por isso que o Senhor nos trouxe, igreja do Senhor, um revestimento diferenciado. É para nós entendermos porque o projeto de Deus é a mensagem que Satanás fica doido para saber, mas ele não sabe da mensagem. É a mesma coisa quando aquela escrita escreveu na parede, ele não, os magos, os inteligentes, os feiticeiros não conseguiram
conseguiram trazer a interpretação, porque a interpretação só está no Espírito Santo, só Ele sabe. É por isso que Ele tem que falar em mistério mesmo, porque é só a voz dEle, é só Ele que brada da terra. É Deus tremendo, Deus tremendo. E aqueles que tocam nas coisas do Senhor de qualquer maneira, de qualquer forma, porque tudo que é ofertado para Deus tem que ter cautela para se tocar. Não é dessa forma, não é de qualquer maneira, só porque manda, porque está na frente de qualquer forma. É por isso que a ira do Senhor está só se aumentando. Eu louvo e glorifico esse Deus, porque o Senhor é vivo e existe um Deus no céu, um Deus verdadeiro, que é o dono da igreja. Ele é o dono dessa igreja, Ele manda em todas as coisas, todos pertencem a Ele, tudo está nas mãos dEle. Vamos orar. Está o caderno na minha mão, dobre o seu joelho com temor e tremor diante dos olhos do Espírito Santo, que revela tudo, que mostra tudo pelas madrugadas. E tem mais, igreja. Se o Senhor permitir, o Senhor permitindo, eu conto. Porque quem vai expor não é o homem, quem vai expor é o próprio Deus. Terrível cair na mão do Senhor, mas Deus sempre dá tempo. Deus deu muito tempo para as nações inteiras se converterem, mas agora o juízo de Deus está vindo sobre a terra. Não é só um, dois, não, tem muitos lugares dessa forma em que o Senhor está passando a sua espada de fogo. E o Senhor me trouxe a mensagem novamente para mim continuar. Mesmo que o meu joelho está doendo, mesmo que o meu joelho está machucado, mas não tem problema. O Senhor disse que a mensagem é dele. E Ele vai dar a vitória. Siga, Ele disse nós vamos continuar sim. Acabando essa, o Senhor já trouxe a mensagem da outra que vai começar. É verdade, meu Pai, já está com a mensagem, já está com o título. É o tempo, igreja do Senhor na terra, é o tempo do Senhor, é o tempo que chegou, é o tempo do Senhor que os relógios humanos não saberiam qual seria. Mas Deus está descendo com juízo e justiça, porque ninguém toca naquilo que é do Senhor, que são das ovelhas do Senhor, não. Não podemos blasfemar contra o Espírito Santo. Terrível, terrível coisa será cair naquele lago de fogo. E antes do lago de fogo, meu Pai, meu Deus, terrível, terrível. Senhor, é terrível. Vamos orar, igreja, dobra o joelho. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu te glorifico nesse momento pelas revelações do Teu Espírito Santo, por tudo que o Senhor está mostrando. Deus, o Senhor é Deus que conhece tudo que está oculto e descoberto em todos os lugares. Não é só um, nem dois, nem três, tem muitos, Pai, que estão fazendo da obra do Senhor seus aproveitos, Pai, tirando aproveito daquilo que é Teu, Pai. Vai mostrando, Deus, aonde está tudo escondido, Pai, através do Espírito Santo que revela e mostra, Pai. Traz, Senhor, as revelações do Senhor para que tudo seja desvendado, Pai, seja destruído, quebrada as maldição de Satanás, toda obra maldita do inferno, Pai, seja destruído pelo poder do sangue de Jesus Cristo, porque o Senhor já disse que vai tirar os altares de engano, porque agora o Senhor vai reinar, Senhor, porque a igreja tem que ir embora daqui, as ovelhas têm que ir embora desse lugar. Tem ovelhas, Senhor, que estão tão tristes, tão abatidas, Senhor,
Mas o Senhor já está trazendo o remédio para vocês e a cura também. Esses 21 dias que nós fizemos passado, já está chegando a resposta do Senhor. O cenário é o próprio Deus que está formando. Não é o homem que está fazendo o cenário, é o próprio Deus que está formando o cenário. Ah, tem que ter temor, para tocar nas coisas do Senhor, tem que ter reverência para tocar nas coisas que são do Senhor. Não é de qualquer maneira, não é de qualquer maneira que vai tocar no que é santo do Senhor, não. Porque Deus mandaria alguém sair, porque Deus tiraria os seus filhos, os seus servos. Não dá para perceber que o Senhor colocou a mão? Não dá para perceber que quando Deus manda sair é porque a mão dele chega? Deus trocou a nossa trajetória totalmente. Deus trocou as nossas vidas totalmente. Não parecemos mais ser aquelas do passado. Parecemos que nascemos outra pessoa totalmente diferente. É o som do céu, é a autoridade do Espírito Santo, porque Deus tem muitas maravilhas para operar ainda na trajetória de uma missão. E nós estaremos nessas orações, Senhor, constantes orações, Senhor, pelas madrugadas também. Senhor, é o projeto do Senhor, é por isso que o Senhor nos fortalece, Pai, com a unção, Senhor, do Senhor, porque não é nossa, isso não é nosso, Pai. Nós não temos essa força toda, mas o Espírito Santo que coloca. Senhor, cobre essas pessoas que estão nesse caderno aqui, escritas aqui, e as outras também que estão chegando para ser escritas aqui. Senhor, todas elas com o poder do sangue de Jesus Cristo, com o poder do sangue do Senhor, meu Pai. Unge, Senhor, essas palavras, Senhor, essas letras que estão nesse caderno. Meu Deus, a mensagem do Senhor tem que ser entregue, Pai. É de qualquer maneira, não. Existe juízo na terra, Pai. E esses demônios, Pai, por mais que eles foram fortes e grandes, não tem, meu Deus, resistência diante do Espírito Santo do Senhor. Senhor, meu Pai, é o tempo do Senhor na terra. Fala mistério com essa igreja. Fala mistério com os irmãos, Pai. Fala mistério com todos, Pai. Porque o reino do Senhor é totalmente diferente do reino das trevas. Enquanto eles estão nas orgias, Senhor, Deus festejando, é verdade. Festejando porque estão totalmente no domínio daquilo que eles queriam. Está tudo na mão dele, Pai. É, Senhor, aí faz da forma que quer, da maneira que quer, para onde quer. E esquece que é ungido do Senhor, que aquilo ali foi Deus que colocou na mão dos filhos dele para ungir, mas Deus não vai permitir mais. Deus tem poder para não permitir mais. É o poder do Espírito Santo na terra do Senhor. Não precisamos ter muitos aqui, não precisamos não. Deus poderoso, o que vale uma multidão de milhões que não tem Jesus, o que vale milhões de pessoas assistindo e aplaudindo, que não segue o Espírito Santo, que não ouve a voz do Senhor, não tem validade nenhuma. É melhor ser poucos, mas que tenha certeza que ouviram a voz de Deus e que estão sendo guiados pela orientação do Senhor. É muito maravilhoso, porque não deixa rastro de dúvida, não deixa rastro de temor, de terror, não, de medo, não. É de ter até autoridade. O Espírito Santo dá muita autoridade aos seus servos. O Espírito Santo tem dado muita autoridade aos filhos do Senhor para transmitir o recado, para transmitir a mensagem. É a autoridade vinda do Senhor, vinda do céu, é o domínio do céu, é o céu dominando tudo. E quando o Senhor fala, brada-se a terra. E por isso eu te louvo, Senhor, por tudo que o Senhor está mostrando e falando. Ó Deus, nós vamos continuar sim. Hoje, Senhor, é o 9º dia, amanhã será o 10º dia dessa campanha, a qual o Senhor pediu para orarmos, para quebrar as maldições, quebrar as invejas,
desvendar tudo que está amarrado, desamarrar tudo que está amarrado. Ó Senhor, hoje são o 9º dia, amanhã será o 10º dia, mas no próximo, Pai, depois do 10º dia, estaremos iniciando, sim, aquilo que o Senhor me falou pela manhã. Ramai, decai, racive, decai. Ó Deus tremendo, enecamanda sejanai, rime, decai, rabassoliai. Satanás pensou que nós vamos parar, não iremos parar. Todos vão embora, todos vão se retirar pelo poder da autoridade do Senhor. Até mesmo esse último demônio, que é um demônio violento, um demônio terrível, que lança maldições pelas palavras, e ele questiona, ele fala, e lá se melai. Não tem poder diante de Deus, não. Rime de Camanai, é o poder do Espírito Santo que vai tirá-los todos de ação. Pode ter o que for escondido, Deus já disse. Deus querido, eu vou entregar a mensagem, sim. Se o Senhor mandar, eu vou falar, sim. Deus, toma tudo nas suas mãos no teu tempo certo, porque o Senhor é Deus na terra. E ai do homem que não ouvir o Senhor e não entregar o recado que o Senhor mandar. Então vai ungir na tua igreja, Pai, com o poder do sangue do Senhor. Vai dando força para todos orar e buscar a tua face. Meu Deus, crianças, jovens, velhos e adultos, todos, Senhor, seja revestido do Espírito Santo do Senhor na terra, porque nós temos que fazer a obra do Senhor, onde a nação será sacudida pelo renovo do Espírito Santo, Pai. Sairão missionários, Pai, em outros lugares para levar a palavra do Senhor também, ó Senhor, mas não é com coisas erradas, não é de qualquer maneira, não é sem santificação. Não é pelas placas, Pai, não é pelas, Senhor, as aparências, Senhor, não olha tudo isso. Ah, Senhor amado, eu louvo, Senhor, por ter tomado esse espaço na terra, por ter nos dado a oportunidade de participar do teu mover na terra. E muitos vão blasfemar mais ainda, eu sei, e o Senhor já mostrou o demônio da blasfêmia, o demônio que lança maldição pela boca, um demônio violento, e ele não cessa um segundo somente, ele lança diversas maldições, diversas profanações, e o Senhor queimou ele também, destruiu ele. Então todas essas blasfêmias serão destruídas pelo poder do Espírito Santo de Deus. Senhor, nós vamos alcançar o que o Senhor tanto quer. Eu vou buscar mais, sim. Deus tremendo, Deus tremendo, Deus tremendo. Deus de fogo e justiça na terra, não é para todos essa mensagem, essa fé também não é para todos, essa determinação não são para todos, não, são para poucos que o Senhor escolhe. O mistério do Senhor também não são para todos, não, Pai, na forma dessa proporção, são para aqueles que conseguem cavar mais na oração de Amerê. Somente para aqueles que cavam mais forte na oração, que conseguem alcançar os mistérios mais fortes do Senhor. Mas tem como, Senhor, esses que querem de alma, corpo e espírito, Pai, buscar também das profundezas do Senhor a misericórdia. Deus fala mesmo, Pai, com a palavra da verdade, com a palavra da eficácia do Senhor.
Limpa os teus altares, Senhor. Tira essa mentira. Me serve. Deus, como pode tanta profanação que choramos tanto nessa madrugada? O Espírito Santo chorou, gemeu diante do Senhor por tanta profanação. Por mentiras. Que me cancele na massa. Senhor, mas o Senhor está vendo. O juiz do Senhor está chegando. O Senhor disse: teu tempo. Muitos ficaram envergonhados, Senhor. Deus querido, o sofrimento da nação brasileira, Pai, sofrimento desses que acreditaram, Senhor, das ovelhas que acreditaram, os membros, Senhor, os passados membros, os obreiros passados, pastores que passaram também aqui. Deus, todos que estão envolvidos ali, serão sim condenados conjuntamente. Estão tocando nas taças do Senhor. É verdade. Vocês têm tanta coragem assim. Tocam bastante, tomam vinho, tomam tudo nas taças do Senhor. Daí me quer, não tem temor, ai que me Deus é poderoso demais e Ele não vai permitir as coisas santas dele cair na profanação, nas orgias. Do Deus me mostrou aquela documentação que estava ali cheia de bicho. Já era isso. Não tem temor do Espírito Santo de Deus. Não tem um pingo de temor ao Espírito Santo da Lamassave. Tocam naquilo que é santo do altar. Tocam bastante. Ainda mente dessa forma. Nossa, são madrugadas e madrugadas dessa maneira aqui. É o Espírito Santo gemendo na terra. O Espírito Santo gemendo na terra. E a mensagem não é para ser entendida por tantos, não. É só poucos que estão entendendo. Somente o que tem o Espírito Santo para revelar e interpretar. Meu Deus, tremendo. Só que tem o Espírito Santo está entendendo a mensagem. Senhor, eu te louvo, Pai, por esse momento glorioso, Deus, onde tem pessoas que nem crente não são. Estão aqui perplexos, mas o Senhor já trouxe, vai trazendo para eles na terça-feira.
Sim, cai, a igreja é tua, meu Deus. O Senhor vai trazer tudo para eles também. E o refrigério que eles precisam, as almas precisam. Ó, Demandahamanassuriá. É tremendo, 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 tremendo. Oh, Senhor, como nós ficamos, Senhor, ontem, em lágrimas, Deus, por ver tanta mentira lá, oh, Senhor, Criador de todas as coisas, nós pedimos fogo para esta nação brasileira, Pai, fogo, 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 Senhor, fogo do Senhor, justiça do Senhor, Deus, justiça nessa terra, Pai. Onde a igreja do Senhor deveria estar aproveitando, se deleitando nas bênçãos. Oh, Pai. Olha quem está deleitando, Senhor amado. Todos os servos do Senhor tiveram que ir embora e sair. Aí entra, Deus, todo tipo de perversidade com essas mulheres que não servem ao Senhor. Tem vida, Senhor, que não são contigo. Espera, o dedo vai escrever na parede. Vocês vão ter que ler. Todos que estão juntinhos vão ter que ler. Porque tudo que está aí é Deus que mandou. Ramai que me desceve de cai. É dai-me de sair de ele, rara de sair. São taças da mão do Senhor. Remandarabalarai. É o Deus do Deus verdadeiro, não é um falsos, mentirosos e deuses estranhos, não. Não é esses, não, é o Deus que troveja com justiça, poder e raios de fogo e trovão. É Ele mesmo. Quando Belsazar viu a mensagem, o semblante caiu no chão na hora, entristeceu. Deus é justo, poderoso. Quantas ovelhas do Senhor que choraram, colocaram as suas forças, entregaram tudo, acreditando, confiando, queriam culto, foram jogadas fora, saíram de qualquer maneira e foram embora. Quantos tiveram que sair também? E tudo passa. Vai passando, 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 passando. Ah, Jesus, eu não quero estar nessa carne, não, papai. Satanás é imundo, sujo. Sangue da cruz tem poder, o reino das trevas terrível, o sangue da cruz tem poder, o sangue de Jesus tem poder, quando uma alma cai na mão desses demônios, acabou, 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 acabou. Eles são covardes, sem piedade. Nem se era para ter temor do Espírito Santo, igreja do Senhor. Tenha temor a Deus, respeita a Deus, respeita o Criador, respeita, respeita, respeita. É o momento dele na terra e não adianta ninguém tentar levantar contra, não. Porque o que Deus falou nessa manhã comigo ainda, eu estou segura, mesmo que eu estou aqui, meu Deus, se vocês não me conhecem, Deus me conhece. Nem eu não sou nada, mas é o Senhor que escolheu.
E a ordem dele comigo é não parar. Eu creio, Senhor, em tudo que o Senhor me disse, me dá, Senhor. Tudo, Senhor. Oh, meu Deus, estou aqui, faça de mim o que tu queres. Oh, meu Deus, continuaremos, Senhor, na terça-feira. Mudaremos, Senhor, sim, a mensagem do Senhor, conforme o Senhor mandou. Oh, meu Deus, andai, Igreja do Senhor, hoje completou o 9º dia da campanha. Amanhã será o 10º, entregaremos esta nas mãos do Senhor, mas na terça-feira é outra mensagem que o Senhor nos diz nesta manhã. Que as nações brasileiras se completem e se alertem com Deus. Poderíamos ter muitas pessoas seguindo, mas não são todas que suportam essa oração. Essa oração mexe com muitas pessoas passam mal. Muitas pessoas que estavam conosco sentiram arrepios, sentiram coisas que era para Deus libertar e eles não tiveram coragem de continuar, não têm força de ficar. Mas que o Senhor tenha misericórdia dessas ovelhas e tragam elas de volta. Porque aqui é o momento que o Senhor vai derramar o Espírito Santo sobre as nossas carnes cada dia mais. Nós seguimos, Senhor, o caminho do Senhor. Porque em breve nós sairemos dessa terra para ir embora, para outros lugares, morar com o Senhor para sempre. Oh, meu Deus, meu Pai, trabalha na igreja do Senhor. Guarda, Senhor, aqueles que estão, Senhor, e faça justiça por aqueles que saíram. Todos que saíram justamente, não foi porque eles quiseram, não. Não foi porque quiseram, por Deus. Ah, justiça de Israel, poderoso de Israel. Só mesmo, Senhor, meu Pai, para contemplar todas as coisas. Eu te agradeço, meu Deus, só sei te louvar, te agradecer. Senhor, continuaremos pelas madrugadas e clamar ao Senhor, que os irmãos possam fazer o mesmo, pedir Deus fogo nessa nação, pedir ao Senhor a quebra da maldição, da inveja, do destravamento de todas as coisas do mundo espiritual. Oh Deus poderoso, vai quebrando toda a ira de Satanás, tudo que eles fizeram, ameaçaram, fizeram de tudo, Pai, convocaram pessoas errantes, Pai, para ficar a nossas estreitas, Pai. Me dê de cara, de cara. Todos, Senhor, sofrerão do Senhor alguma coisa, Pai. Para que eles possam ver que Tu és Deus sobre essa terra. Quando o Senhor fala, eles ficam irados, Pai. E eles querem matar, meu Pai. E eles pagam para isso, Pai. Não, sério, Pai. Até mesmo dinheiro indevido que não deveria tocar. É por isso que estão tranquilos, porque estão na mão fazendo o que querem. Sério, com a taça da casa do Senhor nas mãos de qualquer maneira. Ai, pedaço. Quando Deus manda retirar o servo, é porque Ele coloca a mão. Quando Deus mandou retirar, não é porque Ele quer que te retira, não. É porque a mão dele é mais esmagadora. Nem quem nasce. E quanto mais todo mundo fala, aí se derrebe. Quanto mais zomba e critica, é por isso que existe servo do Senhor que ficam perseverantes. São os perseverantes da terra do Senhor, que o Senhor usa com poder e autoridade. O Senhor vai usar crianças para falar em profecia. O Senhor vai usar mensageiros que estão com a vida preparando diante do Senhor. E não adianta, Satanás, cada um desses monstros que se levantam, todos são batidos e retirados pelo poder do Espírito Santo e pelo poder e autoridade do Senhor, pelo sangue de Jesus Cristo. Todos cairão por terra. Receba as nossas orações, receba o nosso carinho contigo, Deus. Dá-nos temor do Espírito Santo. Vamos continuar clamando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Amém, igreja do Senhor, irmãos e irmãs do Senhor. Amém, que o Espírito Santo fale melhor em cada coração, vai falando com vocês também. E guarde as mensagens para vocês, alimente as mensagens. Clama a Deus, acredita no Espírito Santo, acredita no Senhor que mostra, que revela, que mostra o profundo, escondido, e está mostrando e vai mostrar cada dia mais os altares da ignorância, da mentira, do engano, da bruxaria, da feitiçaria, irmãos, que coisa terrível. As pessoas não têm o poder ainda de buscar a Deus até receber, eles correm atrás de Satanás e vai pedir forças a Satanás, vai pedir a Satanás prodígios e maravilhas, que coisa terrível, Pai. Isso está espalhado nas nações, está espalhado. Satanás, ele sobe nos altares, ele usa seus adeptos para falar a mensagem que não deveria falar, porque onde não tem temor do Espírito Santo, é Satanás que opera, porque Deus não é Deus de confusão, Deus não é Deus de aceitar o pecado para fazer do homem um pregador, não, porque Deus não precisa disso. Ele usa até as pedras, se ele quiser, e usa tudo que ele quiser, menos um homem pecador, miserável, cheio da lama, do lodo, da imundícia. Porque essa pessoa tem que ficar pregando coisas que nem ela não tem. É uma mentira, um engano. Deus tem muitos vasos valorosos na terra, pessoas que a gente olha e não dá nada para elas, pessoas que nunca a gente imaginaria que elas estão cheias do Espírito Santo. Deus tem poder para usar todos que Ele quer, e não somente um, porque Deus chama, mas Deus também rejeita, Deus unge, mas Deus também rejeita. E as ovelhas do Senhor vão ser libertas pelo poder do sangue do Senhor Jesus Cristo, o calor do Espírito Santo que nos envolve quando nós estamos na presença de Deus. É algo lindo, maravilhoso. Que vocês continuem na esperança de ser revestidos a cada dia, continuem buscando, continuem orando. Irmãos, vocês têm que ajudar também a proclamar o Evangelho. Se quiserem, fiquem à vontade, possam estar compartilhando, possam estar dando seus likes. Se vocês não inscreveram, ajuda, porque nós precisamos levar essa mensagem para outras nações, e o Senhor mandou que nós orássemos primeiro. O Senhor está esperando a igreja unida em oração, não é 1, 2, 3, uma igreja forte, revestida do Espírito Santo, porque mensagens poderosas o Senhor está a chamar, a entregar, e aqui nós precisamos abrir os olhos de vocês que não enxergam, abrir os ouvidos para vocês entenderem e escutar a voz do Pai, escutar a voz do seu Pai que está na glória, que é o Pai eterno, Pai das nações, dono da igreja. E deixar de ouvir coisas que vocês não precisavam ouvir, não precisam mais de ouvir. Preste atenção, igreja do Senhor. Afaste de tudo que não presta. Preste atenção, igreja do Senhor. Abre os olhos de vocês. Siga Jesus Cristo. Não faça aplausos aquilo que Deus não quer mais. Não aplaude. Não aplaude aquilo que o Senhor já rejeitou, não. Nós temos que ter sabedoria na terra, porque senão nós seremos condenados também, na mesma proporção, cairemos na mesma condenação. Então o Espírito Santo está gemendo na terra para que os filhos ouçam, para que os servos dele ouçam. Receba essa palavra nessa madrugada, nessa noite, e continuem firmes. Amanhã, se o Senhor permitir, estaremos aqui de novo. Deixe os seus testemunhos. Conte os seus testemunhos, deixe os pedidos de oração, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Fiquem na paz do Senhor. Eu amo vocês, o Espírito Santo ama muito mais. Receba o abraço do Senhor, tá bom? Queridos e queridas do Senhor, eleitos do Senhor na terra, nós vamos vencer. A batalha está travada, mas tem um Pai que está batalhando por nós, tá bom, irmãos? Vocês são mais do que vencedores, muito mais do que vencedores. Vocês fiquem felizes com o Senhor, porque a presença do Espírito Santo te faz um homem e uma mulher vencedora nessa terra. Levanta as suas mãos para os céus e glorifica
glorifiquem a Deus, expulsem todo o mal, toda obra de Satanás, e ele vai fugir sim, ele vai embora. E agradeçam ao Pai, o Espírito Santo, por estar revestindo seus corações. Em nome de Jesus, amém. E ouvireis de guerra e de rumores de guerra. Olhai, não vos assusteis, porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fome, pestes e terremotos em vários lugares, pois todas essas coisas são princípios de dores. Quando já os ramos se tornarem tenros e brotarem folhas, sabei que está próximo o verão. E em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. E o evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Estamos no fim, Jesus Cristo já vem. A qualquer momento estaremos às portas de Jerusalém.